Fala pessoal, tudo bom? Hoje trago um exercício de eletrodinâmica que soluciona algumas questões mais pedidas em exercícios de circuito com resistor e fonte. Veja o exemplo na tela. A figura acima representa um circuito elétrico constituído de uma fonte de tensão contínua de 100 volts alimentando 4 resistores. Pode-se afirmar que a tensão elétrica nas extremidades do resistor de resistência elétrica 30 ohms vale. Aí temos algumas alternativas, não vamos nos atentar nas alternativas e sim na resolução do exercício. Eu desenho o circuito utilizando o FET da Faculdade de Colorado. É uma ótima plataforma e podemos simular diversos fenômenos de física, química e biologia. Existem outros simuladores para o circuito, como o Isis Proteus, mas seu intuito é mais para projeto e não tem a mesma finalidade didática que o FET. De qualquer forma, fica de dica aí para vocês. Pois bem, é um circuito considerado simples, porém tem os dois tipos de equivalência, em série e paralelo, conhecido como circuito misto. O simulador nos dá os dois sentidos de corrente, o real, como vocês estão vendo na tela, que é o movimento dos elétrons de um ponto de menor potencial para um de maior potencial, e nos dá o sentido convencional. O modelo convencional é o que se adotou para fazer cálculos e dimensionamento de circuitos. Então, nos estudos de eletrodinâmica, consideramos que a carga transita do polo positivo ao negativo. Antes de tudo, temos que ter em mente que em um circuito em série, a corrente é a mesma em todos os componentes, mas a tensão se divide. No circuito em paralelo, a tensão é a mesma em todos os componentes, mas a corrente se divide. Essa divisão de circuitos se chama malha. O exercício nos pede a queda de tensão que tem no resistor de 30 ohms, certo? Primeiro aconselho a redesenhar o circuito, porque refazendo este é mais fácil de enxergar algumas particularidades. Primeiro vamos verificar o que está em série. São esses dois resistores da direita, o de 20 e o de 30 ohms. Note que, usando as propriedades teóricas da eletrodinâmica, sabemos que a tensão neles será diferente, mas a corrente que circula é a mesma. Se fizermos a soma desses dois resistores, vamos descobrir a resistência equivalente dos dois, que será 50. E nela terá uma tensão, que a gente chama de queda de tensão, para esse único resistor, e aí saberemos a corrente que circula nessa malha. O circuito fica da seguinte forma: ao fazer a resistência equivalente dos dois resistores da ponta direita, o circuito fica simplificado e temos um único resistor em paralelo com o de 50, que também tem 50 ohms. Como ele quer saber a tensão no resistor de 30, precisamos saber a corrente elétrica que passa nessa malha. Lembrando da lei de Ohm, sabemos que tensão é corrente vezes resistência. Como sabemos que a tensão é a mesma no circuito em paralelo, precisamos saber a corrente que passa nesses dois resistores juntos. Só que, presta atenção, então observe o momento em que a corrente elétrica sai do circuito e passa pelo primeiro resistor. Esse já retém uma parte da tensão da fonte. E como vemos isso? Primeiro, imagine que é como se tivesse um carro saindo de São Paulo e fosse pegar o primeiro pedágio na pista. Esse primeiro pedágio é o resistor que está retendo uma parte da tensão, e aí a corrente vai continuar circulando, só que ela vai distribuir outra parcela da tensão para os demais resistores, ok? Se fizermos agora a resistência equivalente entre os dois resistores em paralelo, conseguimos simplificar o circuito. Aqui, para fazer a equivalência, usamos uma técnica chamada produto pela soma. Só funciona de 2 em 2 resistores, em parzinho. E fica outra dica também: quando temos dois resistores iguais em paralelo, a resultante deles é a metade, que no caso fica 25 ohms. Bom, agora nosso circuito ficou em série. Note que podemos ver o porquê a tensão é retida no primeiro resistor, pois ele é o primeiro, obviamente, e não está em série com a equivalência dos demais. Este segundo resistor de 25 é a representação de todos os outros, e nele também vai ter uma queda de tensão que vai representar a tensão que chega na segunda malha. Para saber a corrente em comum, vamos simplificar mais uma vez, achando a resistência equivalente desses dois em série. Obviamente, nos dará 50 ohms, somando os dois resistores, e com isso podemos aplicar a lei de Ohm. Sabendo que a corrente é tensão dividido pela resistência, temos que nesse resistor equivalente há uma corrente circulando de 2 amperes no circuito. E afinal, por que fazemos isso?
Precisamos simplificar o circuito, porque agora sabemos que corrente circula para os dois resistores. Lembrando que o segundo é a porta de entrada de outra malha, então precisamos saber a corrente que circula nele para saber qual a queda de tensão. Então, sabendo que circula 2 amperes nesse circuito, voltamos um passo atrás e mais uma vez usando a lei de Ohm, vamos descobrir a tensão. Se tensão é corrente vezes resistência, é só multiplicar os 25 ohm por 2. E temos que, nesse resistor, tem uma queda de tensão de 50 volts. O mesmo acontece para o primeiro resistor, que tem o mesmo valor. Somando os dois, temos 100 volts de novo, o que já nos dá uma prova real que estamos no caminho certo, tá? Então também tem que ter isso em mente, que a soma das tensões tem que dar a tensão da fonte. Agora, sabendo que a malha 2, que é a segunda malha, tem uma queda de tensão de 50 volts, vamos voltar para a etapa em que, depois que somamos os dois resistores da direita, tivemos uma equivalência em paralela. Percebam que descobrimos a tensão, que é de 50 volts, mas não sabemos a corrente. Como já tínhamos o valor desse resistor, podemos descobrir a corrente elétrica que circula por este. Mais uma vez, usando a lei de Ohm, temos que a corrente é o quociente da tensão nessa malha e que é 50 volts pela resistência, que também é 50. Isso nos dá uma corrente elétrica de 1 ampere, obviamente, tá? E, mais uma vez, obviamente será a mesma na outra malha, porque o circuito está simétrico e o resistor de 25 tem o mesmo valor do outro. Agora sabemos o que acontece na malha 2, tá? Mas lembrando que essa é feita por 2 resistores e precisamos desmembrá-los, já que o exercício pede a tensão do resistor de 30 ohms. Usando pela enésima vez a propriedade de que a tensão se divide um circuito em série, vamos lembrar que a tensão de 50 era só para a soma dos dois, ou seja, somando a tensão do resistor de 20 com o resistor de 30, temos uma tensão de 50 volts. Tivemos que somar para achar a corrente em comum para os dois, já que estão em série, a corrente é a mesma, tá? Tá vendo que eu estou frisando esse mesmo conceito porque ele é de suma importância. Então, agora já sabemos que a corrente é 1 ampere, tá? Podemos achar a tensão no resistor de 30, fica fácil usando a lei de Ohm. Se o resistor é de 30 e a corrente é de 1, isso nos dá 30 volts, ou seja, a tensão nesse resistor de 30 ohms é 30 volts. Para outro resistor, temos uma tensão de 20 volts. Como falado, a gente descobriu que na soma dos dois era 50 volts. Então, se em um é 30 volts, obviamente no outro será 20. 20 mais 30 vai dar 50 e vai voltar aquele passo lá atrás. Bom, esse exercício dá uma certa angústia, né? Pois os valores de resistores estão parecidos e acaba parecendo muito fácil. Só que, cuidado para não subestimar o exercício. Para chegar nesses decepcionantes 30 volts, teve um raciocínio lógico até que extenso. E pode ser que nem sempre o circuito seja tão amigo como esse. Então prestem muito bem atenção nos valores, porque às vezes ele nos engana. Fica um forte abraço e até mais.